Olá, sejam bem-vindos! Estamos iniciando aí a nossa segunda aula do nosso workshop SST Palestrante. E eu te dou os parabéns por você estar aqui comigo, fazendo parte. Você é das poucas pessoas que está buscando se autodesenvolver, buscando conhecimento, buscando crescer. E eu tenho certeza que muitas pessoas, e você é uma delas, que vai sair aí desse workshop já com muitas ideias, muitas sacadas legais para começar a aplicar no seu dia a dia. Vai sair daqui também com muitas ideias para empreender na área da segurança e eu vou te mostrar esse caminho. Fique comigo, não saia, acompanhe aí todas as aulas, porque amanhã nós vamos falar sobre como estruturar uma palestra. Eu vou falar o passo a passo ali, como você desenvolver. É o que eu faço, como eu desenvolvo as minhas palestras. É isso que eu vou te mostrar. E lá na quarta aula eu vou te mostrar um método passo a passo, como você pode gerar o seu conhecimento, a partir do seu conhecimento, a partir da sua formação, das suas vivências, transformar tudo isso em capital intelectual. Então fique comigo, não perca uma aula. Eu só vou te dar mais um recado. Cada aula dessa ela vai ficar disponível 48 horas após a sua publicação. Então acompanhe e não perca uma só aula, porque eu tenho certeza que cada conteúdo que vai estar sendo falado aqui vai agregar muito aí na sua carreira. E hoje então nós vamos falar sobre as ferramentas de uma palestra de sucesso. Eu vou te mostrar aqui quais são então as ferramentas necessárias que você não pode ignorar, que você tem que trazer, que você tem que incluir na sua palestra, para que ela não seja apenas uma palestra, mas que seja a Power Palestra, a palestra. Seja palestra, seja treinamento, seja um diálogo de segurança, você pode utilizar desses mesmos elementos, você pode utilizar essa mesma estrutura, né? É claro que para cada tipo de conteúdo você vai esquematizar de forma diferente, mas eu vou falar para você também. Amanhã nós vamos falar melhor sobre estrutura. Então fica comigo, não se desliga e acompanha aí a nossa aula. Você deve estar lembrado, na aula de ontem, eu falei para você aí um pouquinho da minha jornada, como eu comecei, como é que foi minhas primeiras experiências, quando que eu vislumbrei a oportunidade de empreender na área da segurança. E por que eu te falei isso? Justamente para que você possa acompanhar comigo durante essa semana como que foi essa minha evolução. Coisas que eu aprendi, coisas que eu experimentei, coisas que não deram certo, coisas que eu descobri no decorrer dessa caminhada e coisas também que eu fui buscar em outras áreas, que eu fui aprender, tive que me autodesenvolver através de cursos, de livros, fui buscar mais conhecimento justamente para poder agregar e transformar aquela simples palestra, aquele simples treinamento, né, em algo diferente, em um diferencial. E a partir desse diferencial que você consegue gerar autoridade e você consegue gerar valor no seu trabalho, você consegue gerar um diferencial, porque o comum já existe. E é basicamente, se você não se diferenciar, você não vai conseguir se destacar. Sabe de uma coisa? Eu ouvi de alguns profissionais aí, quando eu falei que eu ia compartilhar, né, a minha caminhada, o meu trajeto, que eu queria ensinar outros profissionais, ajudar outros profissionais a também se autodesenvolverem como palestrantes, eu ouvi de muita gente, poxa, você vai dar um tiro no pé, cara. Você vai falar basicamente o teu trabalho, o teu ganha-pão, você vai estar abrindo para o mundo. Eu não vejo dessa forma. Eu vejo justamente aqui uma oportunidade que eu estou tendo de compartilhar o meu conhecimento, a minha trajetória com outras pessoas e com você. E eu não estou criando concorrentes. O que eu estou criando aqui são parceiros de missão, porque você, a partir de agora, está junto comigo. Nós seremos parceiros para levar para o Brasil todo a mensagem da segurança de uma forma diferente, para que possamos mudar vida, para que possamos zelar pela vida e a saúde das pessoas, que é isso que um líder SST faz. Essa é a missão de um SST palestrante. É esse o grande propósito, que tanto eu quanto você agora passa a assumir junto comigo. Você lembra que eu comentei ontem, então, que eu iniciei a minha jornada lá em 2013. E quando eu comecei, então eu criei o meu hall de serviços, eu coloquei lá os treinamentos, todos os treinamentos que eu já estava capacitado, tinha conhecimento, proficiência para ministrar. Coloquei as minhas atividades de gestão, de consultoria, coloquei lá também as minhas atividades para CIPAT, peças, intervenções, esquetes, e coloquei palestras, alguns temas de palestras que nós desenvolvíamos. Palestras simples, falando sobre DSTs e AIDS, sobre tabagismo, sobre direção defensiva,
Só que o que eu fui descobrindo nesse tempo todo? Conforme eu ia indo lá nas empresas, ministrando então essas palestras, eu via que não despertava o interesse. E eu consegui ter essa clareza, ter essa distinção em virtude do teatro. Porque quando nós íamos lá com o teatro, uau, você envolvia, as pessoas riam, as pessoas interagiam. E a palestra dava sono, você via as pessoas abrindo boca, né? Você via claramente na cara das pessoas, te olhando ali, entediadas, porque elas estavam obrigadas, elas tinham que ficar ali ouvindo mais uma vez. Vai saber quantas vezes aquele colaborador já não tinha ouvido falar sobre EPI, não tinha ouvido falar sobre direção defensiva, não estava ali mais uma vez ouvindo falar sobre DSTs e AIDS, como pega, como não se pega, o que é HIV, o que é a AIDS. E eu comecei a ver que, poxa, qual o objetivo disso tudo? Né? Para mim também como profissional, começou a ser maçante. Porque quando eu ia lá, poxa, mas de novo, vou lá dar uma palestra, as pessoas não se interessam por esse tema. Eu vi aquilo, era um verdadeiro fardo. Então eu comecei a pensar, poxa, palestras não precisam ser assim. E aí eu comecei a buscar, assistir muitas palestras, a participar de eventos, ver esses palestrantes motivacionais, o que eles faziam. E eu comecei também a analisar alguns palestrantes aí que já faziam CIPATs, ministravam palestras para CIPAT, e eu comecei a ver que estava faltando realmente alguns elementos essenciais. Que aquele tipo de palestra que eu estava indo lá ministrar não era, na verdade, uma palestra, era mais um treinamento. E treinamento não é para a Semana da CIPAT. Para a Semana da CIPAT tem que ser temas que despertam interesse, temas inovadores, temas motivacionais, aquilo que eu falei para você. Você tem que ir lá levar um conteúdo e quando as pessoas saem da sala, elas saem motivadas, com vontade de colocar em prática, com vontade de agir. E o conteúdo que você deixou, elas vão lembrar por muito tempo. Dessa forma, eu precisava então desenvolver um método que fosse falar de segurança, mas que tivesse algo a mais a ser oferecido. Então eu comecei a desenvolver um método que fosse um diferencial, que gerasse expectativa, que motivasse, que conseguisse tocar realmente o público que estava ali na minha frente. E é isso que eu vou falar agora para você. Eu vou falar dos elementos, as ferramentas que você não pode deixar de lado na sua palestra, né? Então, olha só. Então, antes da gente chegar lá nas ferramentas, eu quero que você entenda os tipos de palestras hoje existentes quando nós falamos sobre saúde e segurança do trabalho. Então, eu falei lá para você, uma das palestras mais básicas que a gente vê por aí são as palestras técnicas. O que são palestras técnicas? São palestras que falam de temas comuns, né? Você pega um tema sobre DSTs e AIDS, fala sobre ele. Você fala quais são os tipos de doença, você fala como se pega, como não se pega, traz alguns dados estatísticos. É técnico. Você está sendo apenas informativo e orientativo. É uma palestra técnica. Você vai falar sobre EPI, você fala sobre NR1, sobre normas, sobre responsabilidade civil e criminal. É técnico. Você está falando um assunto técnico. Isso, na verdade, se assemelha mais como um treinamento, né? Mas é um tipo de palestra? É. Você pode utilizar uma palestra técnica, um assunto técnico, trazendo de uma forma diferente? Pode. Desde que você cuide dos elementos que nós vamos falar mais à frente. Você pode transformar uma palestra técnica numa super palestra. E da mesma forma, nós temos também as palestras compactas. O que são palestras compactas? São palestras de curta duração. Podemos chamar também os DDS, né? Eu geralmente, as minhas palestras, quando eu vendo para a empresa palestras técnicas, eu coloco por tempo. Palestras compactas, que eu chamo de pocket, né? Geralmente eu vendo para a empresa num tempo de 20 minutos, 20, 25 minutos. Na maioria das vezes eu sempre coloco uma diferença de tempo para cada tipo de palestra. Eu vendo muito essas palestras aqui quando a empresa não quer parar a produção, quando a empresa não quer deslocar os seus colaboradores para um auditório, por exemplo. Pode ser que a empresa queira ministrar palestra lá dentro do seu setor. Então, esse tipo de palestra de curta duração, compacta, onde você vai ali falar de um tema, algo rápido para as pessoas, então você vende bastante também, porque tem muita empresa
que adere esse tipo de atividade, né? Utiliza na semana da CIPAT sem parada. Então você consegue desenvolver um tema em 15, 20, 25 minutos e aí reúne ali mesmo, dentro do setor, reúne as pessoas e é ministrado ali, é abordado o assunto ali mesmo dentro do ambiente produtivo, né? Internamente, você como profissional de segurança do trabalho pode chamar isso de DDS. Na maioria das vezes o DDS ainda é mais curto, né? Pode variar aí de 5 a 10 minutos. Alguns chamam de DDS, Diálogo Diário de Segurança, né? Outros de Diálogo Semanal, DSS, ou DMS, Diálogo Mensal, enfim, né? Cada empresa adota uma forma diferenciada. Mas o DDS ele é muito conhecido, né? E as técnicas, geralmente eu vendo para as empresas uma palestra em torno de 40 minutos. Então é um tema de 40 a 45 minutos, é o tempo que, né, eu coloco para as empresas ali, o tempo que eu levo para ministrar essa palestra. Por que não coloco uma palestra de 1 hora? Porque é um assunto mais, vamos colocar, é um assunto mais corriqueiro, é um assunto mais tradicional. Então algo você tem que levar mais enxuto seu objetivo. Se você ficar lá amassando, enrolando, vai dar sono, as pessoas não vão te ouvir e vai querer, em alguns casos, sair, vai olhar no celular, não vai prestar atenção. Aí nós temos as palestras motivacionais, que são as palestras mais elaboradas, as palestras, né, que tem uma história por trás, que tem um propósito, e você segue uma estrutura, levando para um desfecho, com o objetivo de falar de segurança, mas trazer então, né, um cunho motivacional, trazendo reflexões, trazendo histórias, trazendo mensagens para que as pessoas possam refletir. E você utiliza de vários meios, de materiais, de ferramentas, né, e um argumento diferenciado para poder tocar então, né, o coração ali do seu público. E aí tem as palestras shows, que você já deve ter ouvido, né? E aqui também nós trabalhamos algumas das palestras que hoje eu desenvolvo, né? São palestras shows. O que é uma palestra show? Algumas são shows e motivacionais, mas a palestra show é mais aquela palestra com interações. Você já deve ter visto palestras com mágica, com música, palestras com intervenções teatrais, por exemplo, é o que a gente faz, né? Palestras com dinâmicas mais vivenciais. Então, nós chamamos esse tipo de palestra show, porque ela tem uma série de elementos, né, que forma a estrutura dela. E tanto aqui a motivacional, geralmente eu coloco para a empresa num tempo de 60 minutos. Tanto a motivacional quanto a show, um tempo de 60 minutos para poder desenvolver. Por quê? Porque são palestras que têm uma estrutura mais elaborada. São palestras que não vão ser cansativas, né? Você vai ter dinâmicas, você vai ter interações, você vai ter vídeos, então você consegue trabalhar melhor e manter o seu público por muito mais tempo conectado junto com você. E agora, então, para finalizar essa aula, vamos trazer as ferramentas aí de uma palestra de sucesso. Vou te apresentar, então, quais são as ferramentas que você não pode deixar de lado aí nas suas palestras. E vamos começar com a primeira. Amanhã eu vou entrar melhor nesse assunto, mas só trazendo para te lembrar que é uma ferramenta que você deve fazer uso e jamais ignorar, que é a estrutura, o roteiro. Uma palestra tem que ter uma boa estrutura, tem que ter um roteiro. Por quê? Porque senão a sua palestra não vai ter propósito. Você vai falar de temas desconexos. Você começa com uma coisa e termina com outra. Você não vai ter uma linha de raciocínio. Então é uma ferramenta que você não pode ignorar a estrutura da sua palestra. A segunda, lembra que eu te falei dos pilares que sustentam uma boa palestra? Que é, na verdade, o conteúdo, o design e a entrega, a forma com que você entrega, né? Que está relacionado às suas habilidades de conexão e de comunicação. O design está relacionado, então, nós falamos algo lá na aula anterior, mas eu queria enfatizar mais para você, entrar mais em detalhes. Nós falamos sobre os slides, as cores, as fontes, sobre os vídeos, imagens. Então, são todos os elementos que compõem aí o seu pacote, o seu presente, aquilo que você vai entregar para o seu público. Eu geralmente assim, eu elaboro todo o roteiro da minha palestra
Depois, por último, eu vou elaborar os meus slides. Eu vou trabalhando eles com as fontes, com as cores, com as imagens. Você tem que cuidar muito, né, com o tipo de imagens. Imagens em alta resolução, né? Os meus slides, eu uso ele tudo em Full HD, ou seja, você tem que utilizar imagens com qualidade e os slides têm que estar preparados para isso. O que é o slide em Full HD? É aquela resolução lá de 1920 por 1080. Olha só, por 1080. Essa é uma resolução. Aquele 4:9, se eu não estou enganado agora, né, o 16:9, 4:9, que é aquele slide mais quadradinho, né, é um slide que já está ultrapassado. Porque você não vai, as telas, as novas telas de televisores, de projeções, né, são todas em Full HD. Então, o teu slide tem que estar nessa resolução também, tá? E aí você começa a elaborar as imagens, busque banco de imagens na internet, não fique pegando aquelas do Google lá com baixa resolução. Eu vou deixar aqui para você, embaixo desse vídeo, eu vou deixar alguns bancos de imagens gratuitas que você pode baixar lá, imagens com qualidade, isso é o mais importante. E nós falamos também dos vídeos, das músicas, né? Colocar músicas com qualidade, então a música também está relacionada ao design, né? Ao pacote, ao presente que você está entregando aí para o seu público. Agora, uma terceira ferramenta são as histórias, as fábulas e as analogias. Nós falamos das histórias, o poder de conexão, mas numa palestra você pode utilizar fábula, contar algo que aconteceu, né? Utilizar de uma fábula, por exemplo, para querer exemplificar e reforçar um conteúdo, para reforçar uma mensagem, aquilo que você quer deixar guardado na mente e no coração aí do seu público. E as analogias. O que é uma analogia? Quando você faz um comparativo. Eu uso muito as analogias nas minhas palestras. Por exemplo, eu tenho uma palestra que se chama Pequenas Atitudes e Grandes Resultados. E aí o slogan dela é assim, ó: o que as abelhas podem nos ensinar sobre cultura de segurança? E aí eu tenho uma imagem com uma colmeia, com várias abelhinhas lá, né, em volta de uma flor. Então eu utilizo dessa analogia, eu utilizo da história das abelhas, eu pego a vida das abelhas e o que ela pode nos ensinar sobre cultura de segurança. E eu começo a fazer essa comparação, né, sobre a vida de uma abelha, sobre proatividade, sobre trabalho em equipe, sobre zelo, sobre cuidado. É uma analogia. Então eu transformei a palestra. Peguei um tema simples, como segurança, mas utilizei da história das abelhinhas e a palestra ficou encorpada com uma roupagem totalmente diferente. O quarto e último elemento aqui são as dinâmicas que você não pode deixar de fora aí nas suas palestras, né? Traga dinâmica. O que você pode utilizar? Dinâmicas de quebra-gelo logo no início. Tem uma dinâmica que eu utilizo que é dos balões, né? Então o pessoal joga balão para o ar, eu dou um palito para alguns ali no meio, e aí eu peço para os demais cuidar dos balões, porque nós temos alguns palitos espalhados nas mãos de algumas pessoas. E quando eu solto uma música e eu mando ele jogar os balões para cima, né, aqueles que estão com o palito vai lá e começa a estourar. E aí eu comento com eles, né, eu falo: oxa, quem mandou vocês estourar os balões? E aí nós falamos, né, da falta da comunicação, talvez eu não fui muito claro, eles não entenderam. E aí eu faço uma brincadeira e o pessoal ri, se diverte, então é bem divertido. Você pode trazer dinâmicas no meio, trazendo um tema, utilizando de algo simples, mas trazendo uma dinâmica para reforçar o que você quer dizer e também descontrair, fazer as pessoas rirem, se divertirem e criar uma sintonia maior com o seu tema. Bom, chegamos aí ao final então da nossa segunda aula do nosso workshop SST Palestrante. Na aula de amanhã eu vou falar sobre a estrutura, nós vamos falar como você pode estruturar uma palestra, né, desenvolvendo como se fosse um roteiro. Vou te falar o passo a passo e você pegue papel e caneta, anote, não perca um só minuto dessa aula que você vai conseguir sair de lá já com muitas ideias, né, e colocando em prática, desenvolvendo aí os seus próximos trabalhos. Eu gostaria então que você comentasse o que você achou da aula de hoje. Deixa aí pra mim, deixa os comentários, compartilhe aí também com os seus grupos, né? Compartilhe com os seus conhecidos, convida as pessoas para assistir esse conteúdo. Vamos disseminar, isso é muito importante. E eu te espero. E também quero deixar minhas redes sociais. Entra lá no meu Instagram, no Facebook, no YouTube e sempre a gente vai estar trazendo muito conteúdo bacana e poder compartilhar aí com você. Legal?
Nos vemos então amanhã na nossa terceira aula. Um grande abraço e até lá!